Bem, as comunidades tradicionais de matriz africana e a comunidade negra como um todo, primeiro que ela precisa se politizar para compreender essas relações, entender o papel que cada um desses futuros deputados estaduais, federais, senadores, presidenciáveis tem como papel dentro da política. E quando a gente vai falar de tradição de matriz africana, né, de Umbanda, e aqui no Rio Grande do Sul, a diáspora que mais se perpetuou, a gente vai chamar de Batuque, que é uma co-irmã do Candomblé, né? Também pratica os cultos votivos, a Orixá, a Vodun, né, a parte dos povos Yorubás e povos Jejes. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é presidente nacional da COPTMA, Cooperativa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Ele é coordenador nacional de articulação política do FONSAM-POTMA, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos povos tradicionais de matriz africana. Ele também é coordenador nacional de formação da Teia Nacional Legislativa em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. É secretário estadual no Rio Grande do Sul e presidente municipal do PDT Axé, na cidade de Viamão, próxima a Porto Alegre. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com nosso irmão Babalorixá, Fio de Xangô, Baba Fio, Ocolofé. Ocolofé Olorum, Lazur, obrigado pelo convite, uma grande honra aí poder estar dialogando nesse espaço aí de aquilombamento negro, né? Conversar um pouco com esse público maravilhoso de Minas aí. Dizer que estive em Minas agora esse mês passado, né? Tive a oportunidade de experimentar o pão de queijo clássico, né? E dialogar aí com as lideranças daí também, levando um pouco dos projetos dos povos tradicionais. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a honra de recebê-lo aqui. Gratidão desde já. E vamos começar a sabatina. Meu cara, é o seguinte, ao contrário que muitos ainda pensam, né, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ainda é o reduto de muitos terreiros de Umbanda e Candomblé. Como é que se explicaria esse fenômeno? Bem, o Rio Grande do Sul, né, apesar de ser vendido aí mundo afora, Brasil afora, como um território do processo de colonização, do processo de migração, ele tem muito da população negra. O meu município, por exemplo, ele tem 44% da população negra. E quando a gente vai falar de tradição de matriz africana, né, de Umbanda, e aqui no Rio Grande do Sul, a diáspora que mais se perpetuou, a gente vai chamar de Batuque, que é uma co-irmã do Candomblé, né? Também pratica os cultos votivos, a Orixá, a Vodun, né, a parte dos povos Yorubás e povos Jejes. Porém, tem uma dinâmica de formação, né, apesar de mais longa, né, para o processo sacerdotal, de ser muito comum a cada momento, a cada iniciação que uma pessoa tem caminho sacerdotal, logo após ela alcançar o seu nível de obrigação, ela já abria a sua casa, né? O que faz com que essa multiplicação de unidades territoriais tradicionais seja muito mais comum, né? Hoje a gente pode dizer, inclusive, em algumas pesquisas, alguns dados de IBGE e coisa e tal, que é o estado que hoje tem o maior número de pessoas autodeclaradas de matriz africana, que praticam algum culto de matriz africana. A gente trabalha aí com um número de autodeclarados hoje, da última pesquisa, isso um dado que inclusive as pessoas escondem muito, de 65 mil casas, né? Só no território de Viamão, 65 mil? 65 mil, né? Nós estamos Nossa. falando aí em 200, mais de 200 municípios. Só na minha cidade, que não é a capital e não é um grande polo, né? Tem hoje, através de uma pesquisa que eu fiz em loco, fui de rua em rua, fazendo zigue-zague de rua em rua, eu identifiquei mais de 480 casas, né?
Porto Alegre, a gente já tem uma perspectiva aí de mais de 3.000 casas. Né? A gente tem outras grandes cidades, como Rio Grande, como Pelotas, Santa Maria, que têm uma perspectiva similar à de Porto Alegre. Então, inclusive, hoje, pesquisas mais recentes revelam que o Rio Grande do Sul também recebeu navios, né, com escravizados, fazendo com que aqui também fosse uma porta de entrada de nossos ancestrais, né, que foram sequestrados e escravizados no território africano, o que inclusive justifica, né, essa diáspora que acaba sendo um pouco diferenciada, um culto a partir de 12 divindades, não a partir de 16, algumas divindades que não são tão comuns no restante do Brasil e outros que são mais populares de se perpetuar. Perfeito. Ah, você também atua como babalorixá, youtuber, né? Youtuber, você dirige o canal Batuque RS, aqui também no YouTube. Em seus vídeos, você explica algumas das características dos filhos dos orixás. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Bem, falar do canal, né, para mim é um grande orgulho, né? O canal, na verdade, não surgiu a partir de um canal do YouTube. Lá atrás, 7 anos atrás, quando a gente acaba construindo a rede Batuque RS, eu fazia pouco tempo que eu tinha recebido o cargo de sacerdote e venho de uma família muito tradicional e durante muito tempo eu fiquei restrito ao conhecimento somente da unidade territorial tradicional, somente a partir do meu pai de santo e vou então para a rede social, só que eu me deparo com muito conteúdo que é de uma tradição fora do Batuque do Rio Grande do Sul, fora dessa diáspora em específico. E também acabo me deparando com uma série de embates que aconteciam na internet naquele período, que faziam com que o Batuque fosse atacado por não ser conhecido, ser muito mais cultuado no Rio Grande do Sul e nos países da Bacia do Prata, Uruguai, Argentina, Paraguai, né, que acaba se expandindo para lá. E eu resolvo, então, a partir de uma provocação de alguns amigos, construir um grupo no Facebook. Crio o grupo no Facebook, dessa provocação do grupo no Facebook surge então a ideia de criar uma página no Facebook, da página do Facebook, como eu sempre fui muito instigador, criei então um blog na época, e deste blog, depois de um debate ferrenho que tive com um amigo, ele falou, cara, se tu quer falar tanto sobre o Batuque, tem que criar um canal no YouTube. Na época eu não sabia editar vídeo, não sabia gravar, não sabia como é que fazia nada, né? Um neófito desse universo aqui. Mas aceitei o desafio, né? Porque eu também não tinha nenhum conteúdo no YouTube para além das cantigas, que demonstrasse de maneira clara e objetiva, de modo a desmistificar a tradição de matriz africana, um conteúdo voltado ao batuque do Rio Grande do Sul. Então ele nasce nessa provocação, né? Tanto que os vídeos mais antigos do canal, dos mais de 200 hoje, né, eles são voltados muito mais a explicar conceito. Por que sacraliza o animal? O que é o orixá? Qual a diferença de orixá para vodum, orixá para inquice? Diferença de umbanda, quimbanda e batuque? E sempre com uma pegada leve e com uma pitada de humor, né? Porque a gente entende que hoje o público ele precisa muitas vezes ir para uma narrativa um pouco disruptiva para falar de um assunto que é tão denso, né? E hoje a gente mantém, né? Tivemos uma lacuna, um tempo aí que a gente ficou sem computador para editar, e daí foi. E hoje estamos retomando aí uma série que a gente já tinha começado, que já tinha sido muito pedida, que era construir então as características dos filhos dos orixás a partir da perspectiva do batuque. Mesmo que eu traga na narrativa do processo que uma pessoa, mesmo que ela seja filho, iniciado, devoto de uma divindade, ela não vai carregar 100% das características. Então eu trago tanto a relação popular, né, que é o que o pessoal gosta de ouvir, de entender um pouco mais essa características desses filhos, mas também trazendo uma narrativa disruptiva, dizendo que uma pessoa iniciada nesse orixá pode ou não ter essas características, pode ter uma ou mais dessas características, entendendo que a própria formação de nós, enquanto iniciados na tradição de matriz africana, ela passa por uma série de relações, como a própria perspectiva do orixá, que vai reger o ori, o orixá do juntó, o orixá do caminho, todos eles vão nos ceder um pouquinho das suas características para que a gente consiga cumprir com o nosso Odu, com o nosso destino na nossa vida, bem como a nossa formação familiar, formação acadêmica, formação social, vai impactar no que se forma depois enquanto ser humano.
Então, mas o nosso povo ainda precisa muito dessas questões, e é legal a gente conversar, falar de uma maneira descontraída, botando um memezinho junto ali para que a pessoa consiga identificar, e graças aos orixás o pessoal tem gostado muito da série. Perfeito. O que é que você diria, por exemplo, de um filho de Xangô? Ah, cara, eu vou falar o quê? O filho de Xangô é simplesmente perfeito, né? Eu sou até suspeito em falar, né? Até lá no canal, nas características dos filhos de Xangô, eu digo que o único momento que o filho de Xangô tá errado, né? É quando ele achou que estava errado. Né? Né? Mas brincadeiras à parte, são pessoas que têm um ego muito grande, tem tendência à soberba, tem que cuidar disso, porque se envolvem em muitas coisas ao mesmo tempo e gostam muito de absorver conhecimento. E esse conhecimento, se não for tratado de uma maneira muito saudável, pode dar a entender para uma pessoa externa que o cara é soberbo, que o cara é arrogante, porque na verdade ele quer inserir e ajudar a partir do conhecimento adquirido que ele tem. Mas também são pessoas extremamente humildes e reconhecem quando não sabem. Se eu não sei, eu não sei, eu não me meto, eu não me envolvo. Prefiro muitas vezes até me afastar do processo porque eu não conheço. Mas está sempre disposto a querer conhecer mais, a querer construir um processo. Bem como são pessoas extremamente ligadas à justiça, né? Gostam de ver a justiça acontecer consigo e com os seus. Então, não conseguem ficar calados também perante uma injustiça. É um pouquinho das características mais comuns a gente ver esses filhos de Xangô também. Além de serem extremamente glutões e ter tendência à obesidade. É, tem que se cuidar. Você acabou de fazer uma leitura minha aqui. Muita coisa que você acabou de falar. Ah, É, não, mas fazer o quê? Mas são pessoas extremamente comunicativas, né? Tu vai ver, e isso é até um problema, né? Porque tu pede para um filho de Xangô falar, sai de perto, liga o podcast deixa lá. e deixa, porque É, vai sair um monólogo imenso. oh, Então a gente está sempre se cuidando, né? Para é, não falar demais. E é falar, porque a gente gosta muitas vezes das coisas muito explicadinha, né? Então a gente tende também a querer ser bem entendido e querer explicar muito bem, muito detalhadamente as coisas para que a gente não seja mal interpretado. E mesmo assim a gente acaba sendo muitas vezes, porque a gente dá esse ar o ar do rei, né? Não adianta, a gente é filho do rei. hum. É, a gente estava comentando antes de iniciar a entrevista, né, que você até então tinha se candidatado a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, depois desistiu, né? Caso fosse candidato ainda, e ainda como presidente da Cooperativa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, a COPTMA, quais seriam os planos de governo em benefício das religiões de matriz africana? Bem, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né, Lazo? Hoje, eu tenho dialogado essa questão política muito mais a partir não da religião de matriz africana, até por causa que é importante que a gente compreenda que quando a gente fala em religião de matriz africana, a gente tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem no território brasileiro. Uma é, entre aspas, uma vantagem, que é o artigo 6º da Constituição, que determina que há uma proteção ao culto, né, uma liberdade de culto e uma proteção aos locais de culto. Porém, todavia, contudo, isso também não garante, a partir da laicidade do Estado, que se construa nenhum tipo de política pública e reparação histórica a essas autoridades dessas tradicionais, e também não se construa reparação histórica no sentido do avanço dos processos. Né? Hoje a gente vem se identificando a partir de dois elementos que já foram alguns elementos foram constituídos. Uma é a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que versa sobre a autoidentificação dos povos. A outra é o Decreto 6040, né, de 2007, que determina o que são povos e comunidades tradicionais no território brasileiro. E o outro é a Cartilha, né, que a gente chama de Marco Conceitual dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, de 2012. Né? Em 2007, o Decreto 6040 construído, assinado na época pelo então presidente Lula, e o marco conceitual assinado em época pelo então presidente Michel Temer.
e a Convenção 69, a qual o Brasil é signatário, lá de 89, se eu não me engano, é a Convenção 69. E nós, enquanto povos de matriz africana, para além da religiosidade, carregamos uma língua própria, uma visão de mundo, uma forma tradicional de se alimentar. Todos esses elementos conjuntos com a religiosidade nos dá a característica de que nós somos um povo, e não que nós somos simplesmente religião. E pensar a partir dessa perspectiva é pensar justamente que nós somos quem somos, ou cultuamos e acreditamos naquilo que acreditamos, justamente porque, num passado não tão distante, a gente vai falar do século XVI, vieram homens e mulheres negros sequestrados e escravizados do território de Angola e Congo, os povos que a gente vai chamar de povos banto. No século XVII, vieram povos do território do Benin, né, da República do Benin, antigo reino do Daomé, os povos Fon e Ewe, Euefon, né? Os povos chamados de Jeje no território brasileiro. E no século XVIII, os povos Iorubás. E quando a gente fala da perspectiva de religião, a gente esquece de que não é uma religião que tem um povo, é um povo que tem uma religião. É o povo que tem um sagrado. É um povo que crê que a natureza é sagrada, a natureza nos fornece vida, a natureza nos fornece alimento. Então, essa autoidentificação, que inclusive está garantida hoje no CadÚnico, por exemplo, de autoidentificar-se enquanto povo ou comunidade tradicional de matriz africana, nos garante avanços na relação de política pública. Uma coisa que eu sempre pergunto, né, que eu sempre dialogo é: alguém vai para dentro de um território dos povos originários, que o pessoal vai chamar de indígena, né, e pergunta qual a religião do povo originário? Qual a religião do povo tupi? Qual a religião do povo guarani? Qual a religião do povo charrua, já quase que extinto? Né? Ninguém vai para esse Anos território também, perguntar da né? religião. Né? Ué, mas ele não faz toda uma prática tradicional? Quando ele vai para um ato público, quando ele vai para um embate no Congresso, ele não leva seus instrumentos, ele não leva suas cantigas, ele não leva o seu sagrado junto consigo? E assim mesmo eles não são vistos a partir da sua religiosidade, a partir da sua fé. E aí a gente vai trazer uma série de outros povos, os povos pomeranos, os povos ciganos, os povos, as comunidades quilombolas. Então esses povos não são vistos a partir da sua religiosidade, a partir da sua fé. Até porque se a gente for tratar dessa perspectiva de fé, nós, enquanto povos de matriz africana, temos uma série de perspectivas de fé diferentes em cada região do país a partir da adaptação na diáspora. Então a gente pode, inclusive, incorrer em dizer, e eu garanto que um pentecostal, um protestante, não é chamado de católico, mesmo que a fé deles seja da mesma vertente cristã. Mas são perspectivas muito diferentes. Então, Batuque, Candomblé, ambos acreditam em Orixá, ambos acreditam em Orixá, mas tem perspectivas diferentes de como lidar com essa natureza sagrada. Então, hoje, politicamente, a gente vem tratando o que anteriormente chamavam de religião, e aí eu sempre brinco também com a religião na sua perspectiva mais aceita na comunidade hoje, que é na perspectiva da tradução da palavra religião, que seria o religare, que seria religar, e nós, enquanto povos tradicionais, em nenhum momento precisamos nos religar ao nosso sagrado, porque nós carregamos essa ancestralidade desde o momento que nascemos. A diferença é se a gente vai seguir ou não professando a relação da fé, né, entre muitas aspas, mas a gente carrega essa ancestralidade com nós desde o momento que a gente nasce. Então, quando a gente vai para se religar, isso não nos representa, né? Nós, enquanto matriz africana, somos um povo que tem língua própria, tem cultura própria, tem forma tradicional de se alimentar, tem forma de se vestir e se reconhece. Nós nos reconhecemos um para com o outro. Se eu ir a Salvador, se eu ir a Minas novamente, eu vou enxergar uma outra pessoa que carregue traços do meu povo enquanto características. Pode ser o fio de conta, pode ser o torso, pode ser o fio na pulseira, seja a forma de se cumprimentar, como a gente iniciou essa nossa participação, com o Colofé Olorum. Então a gente fala a mesma língua, a gente se reconhece enquanto povo.
Então, essas são características que nós, enquanto de matriz africana, precisamos, inclusive, mudar essa narrativa, né? De que nós somos povos tradicionais e que merecemos reparação histórica pelo holocausto que fizeram com os nossos ancestrais. E só a partir daí que a gente vai começar a constituir política pública. Hoje, por exemplo, para além de apoiar uma PL que já está tramitando hoje no Congresso Federal, que é a PL 1279 de 2022, PL Macota Valdina, que versa sobre uma série de questões de pensar saúde, segurança, educação, transporte, moradia, não somente para o povo de matriz africana, mas sim a partir do povo de matriz africana, a partir da nossa visão de mundo, a constituição de leis que não sejam contra a nossa própria existência, o pensar a população brasileira respeitando as individualidades que cada território constitui e respeitando também as individualidades de todos esses povos que formam o que a gente vai chamar de população brasileira. Perfeito. Você disse aí sobre o termo religar, né? A gente poderia afirmar, então, que essa é uma ideia europeizada, ou eurocentrista. Eu trabalho com essa perspectiva. Entendi. E que a ideia do nosso povo preto é uma ideia, poderia dizer, mais ubuntu. Seria. Exatamente. Uhum, Eu sou porque nós somos. Eu uhum. sempre tenho carregado, né, a partir de um coletivo que eu fiz parte, faço parte, né, de alguma forma, mas fiz parte da executiva e coisa e tal, que foi o coletivo negro aqui do meu município, que é o Ubuntu Ucama, onde o Ubuntu tem todo esse significado imenso, né, que muitas vezes é difícil de mensurar, né, que é eu sou porque nós somos, eu existo porque todos nós existimos, e o Kama que é irmão, né? E eu venho sempre reforçando, né? É Ubuntu Kama, eu sou porque nós somos irmãos. E nós somos irmãos a partir do mesmo território que fez com que nós pudéssemos resistir aqui, né? Então, e hoje nós carregamos um pouquinho daquilo que esses ancestrais nos permitiram, né? Tá aqui. E é isso que faz, inclusive, nós podemos dizer que somos de matriz africana. Porque se a gente olha para o território brasileiro e olha para o território da matriz, de África, a partir principalmente desses povos, a gente vai enxergar uma imensidão de características que foram preservadas dentro de tudo aquilo que nos caracteriza como povo. Perfeito. Professor, proporcionalmente, a população negra no Rio Grande do Sul é ainda bem menor do que de outros estados da federação. Tá? No que se refere às políticas afirmativas em prol da comunidade preta gaúcha, qual seria seu comparativo com outros estados da federação? Bem, eu entendo que o Rio Grande do Sul hoje ele precisa avançar bastante, né? Avançar bastante. Hoje nós já temos aqui instalado o Conselho Estadual do Negro, né, o CODENE, que pensa essa relação de construção de política pública, mas o Estado ainda tem muita dificuldade de reconhecer o seu racismo introjetado, né? Como o próprio Estado brasileiro já tem essa dificuldade, o Rio Grande do Sul um pouco pior, né? Porque ele não reconhece, ele nega esse racismo e automaticamente, a partir dessa relação, dificulta a construção de política pública, bem como faz com que nos vende a ideia para muitos irmãos de não entenderem a importância de nós termos representantes negros nas bancadas, nos congressos, nas câmaras, que consigam pensar essa política, inclusive de irmãos pretos que consigam ter essa visão, né, que não tenham sido colonizados, né? Que eu nunca vou chamar um preto racista. Eu vou dizer que ele foi colonizado, que ele comprou a narrativa da Casa Grande, que ele se tornou um capitão de mato, mas ele não é racista. Ele só não conseguiu sentir na pele, não conseguiu desenhar, né, essa relação. E o Rio Grande do Sul tem essa dificuldade. O Rio Grande do Sul tem essa dificuldade de manter essa estrutura de fato acontecendo para que a gente consiga conquistar avanços. Hoje eu vejo praticamente nada. Eu não vejo um edital saindo para fortalecer a cultura negra, a cultura que
principalmente agora, durante pós-pandemia, está totalmente sucateada. Eu não vejo um incentivo às relações que a gente acaba ligando à cultura negra, como capoeira, como carnaval, como todas essas relações. O Rio Grande do Sul ele está muito atrás, muito atrás. Hoje a gente não consegue nem fazer com que a própria escola pública consiga fazer com que leis pré-estabelecidas que determinam que o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas seja cumprido. Como a Né? Lei Isso, 10.639, de 2003, por exemplo. exatamente. Então, isso passa pelo Estado, né? Isso passa pelo Estado, né? E são alguns elementos que hoje precisam ser enfrentados, colocados na mesa, fortalecidos a partir daqueles que são negros e estão lá naquele espaço, aqueles não negros que porventura sejam antirracistas, e a sensibilização e mobilização para dentro dos partidos, para que eles entendam isso e façam com que todos os seus parlamentares, independente da sua cor de pele, independente da sua etnia, independente da sua tradição, façam se cumprir as leis que já foram constituídas no Estado brasileiro, em todos os estados da federação. Uhum. É urgente. Sim. A Lei 10.639 ela foi promulgada em 2003, mas vai fazer 20 anos e só está no papel ainda. Né? Ela foi É que nem a promulgada, foi abolição, né? sancionada, mas não saiu ainda, né, no papel. O senhor vê alguma perspectiva futura para que isso saia do papel e comece a entrar em prática? Eu vejo que há uma série de intersecções aí a partir da 10.639. Uma que eu acabo vendo ela sendo colocada em prática muito por professores, né, na sua grande maioria de origem negra, né? Ou negros de fato, ou que tenha essa intersecção, ou um professor ou professora que casou com uma pessoa preta e entendeu este processo do racismo que está colocado. Uhum. E com a relação das cotas e o acesso do nosso povo preto às universidades e cada vez mais se tornando professores, fazendo suas licenciaturas, eu vejo que essa lógica ela está muito pouco por esforço do nosso povo se invertendo, né? Tipo, é uma escala gradual muito pequena, mas eu acho que é a única maneira que ela consegue se apresentar. E aí, o nosso povo preto ele precisa compreender de que ele precisa ocupar esses espaços de poder para que, de fato, ele consiga fazer com que esses processos sejam implementados. Se a gente olhar, por exemplo, agora, quantos candidatos a senador, governador, vice-governador ou presidente que seja, são pessoas pretas, nesses cargos chaves do executivo, né? Mesmo que o Senado seja parcial do legislativo, mas é um cargo de poder grande. Quantos são, né? E é só a partir do momento que os nossos, com a nossa visão, estiverem ocupando esse espaço de fato de direito, com essa consciência coletiva, que a gente vai conseguir fazer com que tenha assim, um carinho, um olhar para que essas leis não sejam a boa e velha lei para inglês ver, como foi a própria abolição da escravatura, que no dia 13 diz ter libertado nossos ancestrais, para ter jogado literalmente na mendigagem no dia 14. Né? Então é um pouco disso que não tem um processo reparatório. E a branquitude sabe disso. Sabe que a partir do momento que nós reconhecermos quem nós somos a partir da nossa própria história, e não a partir da história de quem venceu a guerra, do opressor, nós conseguiremos inverter essa pirâmide que está colocada aí, onde a gente está sempre lá, na ralé, no subemprego, abaixo do pé do casco do burro, que nem diz o ditado popular. Eu estou certo disso. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, porque muito recentemente a gente entrevistou aqui no Minas Negras a vereadora Bruna Rodrigues, de Porto Alegre, né? Ela e outros vereadores negros foram vítimas de injúrias raciais, né, dentro da Câmara dos vereadores naquela cidade, né?
um fato lastimável e que a gente vai estar sempre lembrando aqui, a gente vai estar sempre cobrando, porque a gente deve cobrar sim. Né? Paralelo a isso, os números de ataques aos terreiros de religiões de matriz africana continuam aumentando, né, Brasil afora, e isso denota uma consequência de um desgoverno que semeia fake news e propaga discursos de ódio, em conluio com outras religiões, com líderes religiosos de outras religiões. E aí eu te pergunto o seguinte: qual deve ser o papel das comunidades negras brasileiras em meio a esse caos, tendo em vista que a gente está em pleno, em vésperas de eleições presidenciais? Bem, as comunidades tradicionais de matriz africana e a comunidade negra como um todo, primeiro que ela precisa ser politizada, né? Se politizar, porque não, o Estado não vai fazer isso, né? Se politizar para compreender essas relações, entender o papel que cada um desses futuros deputados estaduais, federais, senadores, presidenciáveis tem como papel dentro da política. Acho que entender isso é um passo, é um pequeno passo. Porque só assim que a gente consegue mudar a perspectiva das pessoas terem consciência de voto. Porque um voto, ele não tem preço, ele tem consequência. Consequências desastrosas, principalmente quando a gente pensa na perspectiva de povos pretos de matriz africana. Nosso povo ele ainda está num processo pós-pandêmico, onde foi o povo que mais sofreu, foi o povo preto, foi o povo periférico, foi o povo de matriz africana, e está às vésperas de ser comprado novamente nosso voto. Comprado com comida, porque nosso povo está passando fome. Então, inverter essa lógica, ela exige um esforço inumano. Inumano de pretos e pretas que têm essa consciência. Pretos e pretas que são formadores de opinião, pretos e pretas que estão ocupando esses espaços de poder e que podem ajudar a comunidade a compreender essa lógica como um todo. As bancadas pretas, os parlamentares pretos, eles têm um papel importante, mas eles também precisam, muitas vezes, voltar seu olho para a comunidade de novo, né? Porque muitas vezes eles acabam pensando a partir da perspectiva somente do assistencialismo, né? E não da construção de reparação e de política pública de longo prazo, né? Acabam pensando muito no vou tapar o buraco agora, mas e aí infelizmente o que elege não é a gente pensar na política pública de médio e longo prazo. O que elege de novo é a política pública de tapar o buraco, mas não é o que resolve o problema. Esse na minha avaliação é o grande problema, né? E aí muitas vezes o superapego, e claro que eu não vou dizer aqui que algum dos meus está fazendo isso, porque há um esforço no Rio Grande do Sul. A gente constituiu aqui na última legislatura estadual a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana na Assembleia Legislativa, e constituímos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e de Viamão também a frente parlamentar do mesmo nome, em defesa dos povos tradicionais africanos, para que a gente consiga começar a pensar política pública de reparação. Política pública para amanhã, né? Política pública que, de fato, faça a diferença, não para mim, não para o Lazur, mas para aqueles que virão depois de nós. É pensar essa perspectiva futura. É olhar lá para fora, é olhar internacionalmente o que os países pós-guerra fizeram, que foi um investimento pesado em educação, em formação, em política pública, que conseguia fazer com que as futuras gerações tivessem uma perspectiva de vida diferente, né? E hoje a gente acaba estando voltado muito para pensar o agora, para pensar o hoje, e não para pensar, né? Porque eu digo que hoje, Lazur, as eleições já estão quase que definidas. É um detalhe que outro, né? Eu já estou pensando em 2024. Eu já estou pensando em 2026. Entendeu? Porque a gente precisa construir a política de 2024, 2026 hoje. A gente precisa trazer a narrativa hoje. A gente precisa construir as candidaturas desses espaços hoje, né? Para que a gente potencialize esses atores, para ter formação política, para ter compreensão do processo e potencial de alcançar esses espaços num futuro bem próximo. O que está acontecendo agora para esse período eleitoral, que é daqui a 3 meses, cara, pouca coisa vai se inverter, infelizmente.
né? Pouca coisa vai se inverter. O que vai se inverter já está dito, já está escrachado, né? Que tem potencial de se inverter. Mas o resto vai ficar no mesmo. E aí a gente vai para partidos, mesmo partidos do campo progressista, muitas vezes, e acaba sofrendo do mesmo racismo que a gente vai ver no partido de direita. Do mesmo, né? Porque é o mesmo. Ah, eu sou preto, eu sou de partido de esquerda, então tá tudo tranquilo. Beleza, quem é teu candidato do teu partido a governador que é preto? Qual é o candidato do teu partido a senador que é preto? Tem um vice preto, pelo menos, nessa história? Opa, não tem? Ah, então, desculpa. Está sendo usado de massa de manobra, novamente, para eleger o opressor. Eu gostaria muito que a gente pudesse seguir o exemplo da Colômbia, por exemplo, né? Que elegeu recentemente presidente e a vice-presidente negra, né? Então, já estão um passo à frente da gente. Mas eu confio, eu tenho Vai viver esperança. para ver isso. É, Vamos viver e vamos lutar para que isso aconteça. Vamos com certeza. potencializar, Vamos nos aquilombar. com certeza. Boba Fio, gratidão por sua presença aqui no Minas Negras Gerais. Espero que eu mando aqui o meu abraço em nome da equipe do Minas Negras Gerais, a equipe do Batuque RS. Espero que a gente possa fazer uma bela parceria, né? E fortalecer o nosso povo preto, os nossos ideais, nossa cultura, representatividade. Antes de a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas do Brasil afora. Diga lá. Primeiro, eu quero agradecer imensamente, Lazur, né? A gente fez o que o nosso povo fez desde que foi colocado no navio negreiro para cá. A gente venceu os desafios, venceu as distâncias. E a prova de Tabatuca RS e Minas Negras Gerais juntos na mesma tela é a prova disso, né? E cada vez mais a gente está rompendo essas barreiras. Antes de deixar o recado, quero convidar todo mundo para seguir lá a Batuque RS, né? Vamos falar de macumba lá, convidar o pessoal para conhecer nosso podcast também, que está voltando ativa também, o Batucast, né? Que a gente vai conversar bastante sobre isso, e já deixo o convite aqui para o Lazur participar do nosso Batucast, que é o nosso podcast da Rede Batuque RS, para falar um pouco disso, falar de política, falar de tradição de matriz africana, falar de quilombamento, falar de negritude como um todo e todos esses processos. Deixar o convite aqui para todos conhecerem aí o Fonsan Potma, para quem é de matriz africana, deixar o convite para conhecer a Coptma, que é a Cooperativa dos Povos Tradicionais Africanos, para a gente inverter essa lógica do capital aí e tomarmos as rédeas dessa economia, né? Que nem o processo do Black Money já diz, né? Vamos comprar de nós, e aí nós, enquanto matriz africana, eu quero comprar vela de quem é de matriz africana, eu quero comprar cabrito de quem é de matriz africana, eu quero comprar roupa de quem é de matriz africana, né? Hoje o opressor está dominando esses meios de produção, ganhando dinheiro, ou seja, e aí levando para a questão política, né? Cada vez que eu compro uma vela, cada vez que eu compro um cabrito, cada vez que eu compro uma galinha, para mim é tradição, e eu não sei de quem eu estou comprando, muitas vezes eu estou comprando justamente do opressor, do neopentecostal, que vai dar parte do seu dinheiro em dízimo, e esse dízimo vai virar incentivo para a campanha de quem vai lá criar lei para nos bater depois. Então, muitas vezes a gente está pagando para apanhar, e a gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que pensar muito consciente na relação de quem a gente vai votar, não só para agora, a gente tem que pensar em quem a gente vai potencializar agora. Ah, não quero ser candidato, não tenho se veio político, mas quem é o candidato que vai apoiar para agora e para 2024? Acho que pense nisso, né? A gente precisa fazer com que este movimento político acontece. Uma frase que eu não sei de quem é, mas eu gosto sempre de repetir, é: aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. Infelizmente, aqueles que gostam muitas vezes são nossos próprios algozes, né? Então, nós pretos precisamos pensar a partir de nós mesmos, a partir da nossa visão de mundo, a partir do nosso povo. Eu brinco sempre que a luta que nós fazemos hoje, ela é muito pequena, mas muito pequena mesmo. Porque o pouco que nós fazemos hoje não é nem 5% do que nossos ancestrais fizeram
mesmo estando lá, impedido de falar sua língua, tendo as suas mulheres, mães e filhas, tendo seus corpos estuprados e no tronco. Então, se tu é preto e acha que está fazendo muito, pensa no teu ancestral lá. Pensa se tu tá achando que é difícil, pensa no teu ancestral, que tu vai ver que tu vai fazer mais e mais para a gente avançar e conquistar junto. Tamo junto, um grande axé, que Orixá, Vodum, Inquice, Encantado, Caboclo, que toda essa energia ancestral possa estar abençoando este canal, Lazur e todos aqueles que estão nos assistindo. Conversei hoje com Baba Fio, Babalorixá, na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul. Baba Fio é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.